Hoje a gente vai resolver essa questão de uma vez por todas. Por um lado, nós temos... Rapaz, eu já estou estudando inglês faz 2 anos e parece que até agora eu não aprendi nada ainda. A pronúncia não faz o menor sentido, as palavras não entram na sua cabeça, são muito diferentes. Enfim, é um idioma muito difícil. E por outro... Cara, mas imagina o português, irmão. Várias conjugações de verbos, gramática complicada, mesóclise. Mesóclise não é aquela parada da biologia? Mas então, quem será que está correto, hein? Our friend number 1 or our friend number 2? Bom, a verdade é... O português com certeza é mais difícil. Na verdade é uma pergunta mais complicada do que parece. E a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que existe um probleminha quando se trata de eu responder essa pergunta. And the problem is, I am Brazilian. Assim como eu imagino que a maioria do meu público também seja. E isso significa, é claro, que o português já é a nossa língua nativa, ou seja, a primeira língua que a gente aprende ainda quando a gente é bem pequeno. Quando a gente é pequeno, a gente tem um superpoder. O nosso cérebro é capaz de assimilar qualquer idioma bem facilmente, não importa o quão difícil ele seja. É por isso que existem pessoas fluentes em árabe, mandarim, finlandês, ou enfim, qualquer língua considerada muito difícil. Para pessoas que nasceram em países que falam essas línguas, elas não parecem difíceis. E aí está o primeiro ponto que talvez a gente tenha que considerar aqui. Qual é a nossa primeira língua e o quão tarde a gente começa a aprender a segunda língua influencia na dificuldade ou na facilidade de um segundo idioma. Mas enfim, você já ouviu brasileiros falando que preferem espanhol do que inglês, por exemplo? Isso é bem comum na hora de fazer o Enem. Tem muita gente que escolhe a prova em espanhol não por saber mais espanhol, mas porque se a pessoa não sabe nenhum dos dois, inglês e espanhol, talvez o espanhol seja um pouco mais fácil porque nos parece mais familiar. E supondo que a gente esteja no nível 0 em ambos, inglês e espanhol, de fato o espanhol vai ser mais fácil, porque é mais parecido com o português. Mas por que será que isso acontece, hein? Bom, o caso é que espanhol e português são línguas irmãs, porque as duas têm o mesmo papai, no caso o latim. Já o inglês não, o inglês tem outro papai, um idioma extinto, de nome meio complicado, proto-germânico. E daí o porquê de muita gente achar o espanhol mais fácil do que o inglês, por exemplo. But wait. Nada disso faz muito sentido se a gente parar pra pensar, né? Nós somos brasileiros, não tem como a gente responder objetivamente essa questão. Seria como você colocar um juiz palmeirense para arbitrar um jogo entre o Corinthians e o Palmeiras. No fundo, você ia acreditar na arbitragem desse juiz? But todos os meus amigos ou são falantes nativos do português ou falantes nativos do inglês. Então a gente vai ter que dar o nosso melhor aqui para tentar ser objetivo na hora de responder essa questão. E para isso, vamos começar elencando alguns pontos de dificuldade e facilidade dos dois idiomas. Para isso, eu vou me basear só na minha experiência como professor, tradutor e linguista. Então você não precisa concordar 100% com a minha opinião. Apesar de ela estar 100% correta. But let's start with Portuguese, shall we? Bom, quando se trata do português, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é gramática. O português, assim como outras línguas latinas, tem algumas complicaçõezinhas que o inglês simplesmente não tem. Então, em questão de gramática, não tem nem o que comparar. O português dá de 10 a 0 no inglês. Só a gente pegar, por exemplo, flexões verbais. No inglês dá pra contar nos dedos de uma mão as formas pelas quais os verbos variam. Já no português, até mesmo a gente, que é falante nativo, não usa ou não lembra todas as formas que um verbo pode ter. Qual que foi a última vez que você soltou um chegara ou um obtivera? Pois é. Além disso, o português simplesmente tem mais variedade e complexidade quando se trata de vocabulário gramatical. Ou seja, aquelas palavras que não transmitem ideias, mas simplesmente servem para estabelecer conexões entre ideias. Pense pronomes, artigos e enfim. No inglês, quando se trata de artigos, tem basicamente 3 que a gente precisa saber. O the, que é o artigo definido e vale para tudo, e o artigo indefinido a ou an. Já no português, os artigos variam não só em número, como também em gênero. Mais complexidade aí. O fato é que o inglês, por conta da sua história e trajetória, que não é assunto desse vídeo, acabou tendo a sua gramática extremamente simplificada. Ainda mais quando você compara esse idioma com outras línguas germânicas, como o alemão, que não passou por esse processo de simplificação. But English is not German, então o português ganha um ponto, fácil, na categoria gramática. But now let's talk about English. E agora eu suspeito que o inglês vai empatar o jogo, porque a nossa categoria é Pronunciation. E aqui eu acho que a conversa é parecida com a gramática, só que ao contrário. Porque eu acredito que uma dessas duas línguas é obviamente mais complexa quando se trata de pronúncia do que a outra. E a gente não precisa ser nenhum gênio para descobrir qual, né? Isso mesmo, o português tem a pronúncia muito mais difícil. Afinal, você já viu quanta gente não consegue pronunciar a palavra cabeleireiro? Ou cadarço? Bom, brincadeiras à parte, é claro que o inglês tem a pronúncia muito mais complexa do português, de maneira geral. O português é uma língua bastante regular. A gente escreve uma palavra de um jeito, a gente pronuncia essa palavra do mesmo jeito. O A tem som de A, o E tem som de E, e assim vai. Bizarrices, tipo as letras GH têm som de F, só acontecem em inglês. And that's because English pronunciation is tough and bizarre.
E coloca bizarra nisso, hein? O inglês tem uma das fonéticas mais caóticas e irregulares que eu já vi. Aprender a pronunciar inglês é tipo tentar navegar um labirinto cheio de árvores e bichos que querem te pegar a todo momento. E quando você faz uma curva errada e percebe que errou o caminho, beleza, você volta e continua seguindo em frente. Só que dali a 5 minutos isso acontece de novo. Isso porque não existe nenhuma consistência na fonologia do inglês. Uma letra pode soar de 5 formas diferentes, dependendo de qual palavra ela tiver. E o único jeito de você saber 100% como pronunciar uma palavra é se você já ouviu aquela palavra alguma vez. Então aqui não tem nem discussão. O inglês ganha o ponto de dificuldade em pronúncia. Mas agora, vamos falar sobre uma categoria que eu vou chamar de acessibilidade. Isso quer dizer basicamente o seguinte: se eu não soubesse nenhum desses dois idiomas, mas quisesse aprender um deles do zero, qual deles seria mais fácil de encontrar materiais ou cursos, professores para me ajudar? E aqui eu acho que não tem nem discussão e todo mundo concorda que, pelo menos no mundo atual, o inglês é uma língua muito mais acessível do que o português. Isso se trata principalmente pelo fato de que atualmente o inglês é a língua franca do mundo. Ou seja, é a língua dos negócios, é a língua da ciência, é a língua da maior quantidade de produção cultural que a gente tem. Então, achar cursos, livros, notícias, músicas, filmes, séries, professores, online ou presenciais, de inglês é muito mais fácil do que o português. Então o inglês ganha no quesito acessibilidade, mas o português leva o ponto, justamente por ser mais difícil de acessar. But now let's talk vocabulary. E quando se trata de vocabulário, tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a maior parte do vocabulário do português é composta de palavras latinas. Isso porque o português, assim como o espanhol e o italiano, por exemplo, é uma língua latina, ou seja, que veio diretamente do latim. Já o inglês, sendo uma língua germânica, tem como vocabulário base palavras de origem germânica, que muitas vezes não são tão familiares. Só que tem vários poréns em relação a essa afirmação. Primeiro, por ser um idioma tão difundido, hoje em dia a gente tem acesso e contato com muitos termos do inglês. Então é praticamente impossível para alguém que, por exemplo, tem acesso e usa regularmente a internet em 2023, não saber pelo menos alguns termos em inglês. Muita gente inclusive usa no nosso dia a dia, até mesmo fora da internet. E ainda, eu acredito que se a gente pegasse uma pessoa 100% isenta, ou seja, um falante nativo de uma língua que não seja latina ou germânica, por exemplo, um japonês ou um árabe, essa pessoa ainda assim acharia o vocabulário do inglês mais fácil, pela pura questão da familiaridade. Então, novamente, o português leva o quesito de vocabulário mais difícil. Eu acho que com isso dá pra gente ter uma ideia de que o português provavelmente é a língua mais difícil entre as duas. Tem muita gente que acha que inglês é difícil, e de fato é, simplesmente por ser um outro idioma. Aprender um outro idioma é uma coisa complexa, ainda mais depois que a gente já é adulto. Mas o fato é que, no quadro geral de todas as línguas que nós temos no mundo, o inglês é sim uma língua bastante simples, relativamente. E não que no todo o português seja uma língua extremamente difícil também, na verdade não é. Existem muitos idiomas que são muito mais complexos do que o português. Mas só que eu acho que o inglês não é um deles. Sorry, English speakers.